Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O que eu sinto por você não é meu, vem de Deus. É pra você cada verso que eu componho, porque você é meu sonho. Teu sorriso na memória me faz bem. Teu olhar me encanta como ninguém. O teu falar pra mim é doce feito mel. Eu vou amar você, presente de Deus. Se eu pudesse, contaria as estrelas pra te dar. O universo pararia só pra ver você passar. Preciso for meu sonho mais lindo, meu amigo, meu amor. Eu sei que nada apaga que existe entre você e eu vou gritar pro mundo inteiro: meu coração é teu. Teu sorriso na memória me faz bem. O teu olhar me encanta como ninguém. Se eu pudesse, contaria. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutinhos, 17h57, com muita alegria e com a grande honra. Agradeço a Deus por mais um dia Ele ter nos permitido para nós podermos estar aqui e com certeza você estar aí para mais um programa Falando de Jesus. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o presbítero, o pastor Gilberto, ele que é o responsável hoje pela mensagem, pela palavra de Deus. A partir deste momento eu quero mandar um abraço para todas as comunidades que estão nos ouvindo, a você que está conectado, a você que está na sua casa, a você que está no seu comércio, a você que está nas praças públicas, ok? Que você realmente possa, a partir deste momento, se ligar no céu, porque Deus tem algo a te dizer nesta noite de sábado, através da palavra de Deus, dentro do programa Falando de Jesus, ok? Então, desde já, a você que está em qualquer ponto da terra, se liga no que Deus tem nos dizer. De uma coisa nós temos certeza: não tem o dia, não tem a noite, não tem a tarde, não tem o calor, não tem o frio, que Deus não fala algo conosco. Através de alguma coisa Deus nos chama a atenção, até mesmo através de uma criança, quando desperta o seu sorriso ou quando ela desperta um momento de tristeza. Então algo realmente está errado e Deus é assim que Ele fala conosco. Por quê? Porque de repente fazemos algo que não agrada a Deus e Deus fica muito triste, mas quando fazemos algo que agrada o coração de Deus, Ele tem aquela alegria, Ele tem aquele sorriso. Você não vê, você não percebe, mas uma coisa eu tenho certeza que você sente, porque quando você faz algo de bom e agradável a Deus, até mesmo você se sente aliviado. Mas a partir do momento que você faz algo que realmente prejudica a você e ao próximo, você fica na sua consciência de que aquilo não está certo.
Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, nós vamos então para o agradecimento a Deus, porque estamos chegando mais um final de semana, estamos chegando aí exatamente mais um domingo, e você com certeza não vai perder esta oportunidade de hoje de exatamente ouvir a palavra de Deus através do programa. A você que realmente está precisando de uma oração, você está precisando de um conforto, você está precisando daquela palavra que Deus tem para você. Por isso, nós convidamos a partir de agora para você estar junto conosco neste momento espiritual. 6 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão,
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos ouvintes da Rádio Popular, eu quero vos cumprimentar a todos, independente de raça, credo, religião. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que a sua noite seja uma noite abençoada, de livramentos, de bênção para você e sua família. Nós estamos aqui neste momento oportuno que o Eterno Deus nos concedeu. Quero louvar ao Eterno pela vida do Djalma, que nos convidou para estarmos aqui. Quero louvar ao Eterno pela vida da minha esposa, pastora Creusimar, está em casa nos ouvindo. Meus filhos, Davi e a Karen Eduarda, que estão me ouvindo em casa. A todos os outros demais ouvintes que estão neste momento atentos à palavra do Eterno, que o nome do Senhor seja louvado pela tua vida. Quero louvar a Deus pela minha vida, que tem me concedido o fôlego de vida. Haja vista hoje ser um dia que muitas pessoas acordaram, levantaram, mas não terminaram esse dia, infelizmente, a morte ceifou-lhes a vida, mas nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Louvor, honra e glória seja dada somente a Ele por tudo isso. Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias, quem puder, quem quiser, no Evangelho do Salvador, escrito por Mateus, capítulo 3. A partir do primeiro versículo, está escrito assim: durante aqueles dias, João, o imersor, chegou ao deserto da Judéia e começou a proclamar a mensagem: abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este é o homem mencionado por Isaías. Vamos pular para o versículo 4. João se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura,
e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Vinham pessoas ao encontro dele desde Jerusalém, da Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram imersas por ele no Jordão. Quando João viu que os fariseus e os saduceus vinham para ser imersos por ele, então lhes disse: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto para comprovar. Não suponham poder consolar a si mesmos dizendo: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos a Abraão até mesmo destas pedras. Queridos, quero com muita alegria falar aos irmãos sobre a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus. Nós temos há mais de 2000 anos ouvido a mensagem que é conhecida como as boas novas de salvação, conhecido como o Evangelho. O Evangelho, literalmente, as boas novas de salvação. Mas que mensagem é esta? Que pregação consiste na mensagem do Evangelho? Que boas novas são essas que nós precisamos ouvir? Até mesmo porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Eterno. A Bíblia Sagrada e a mensagem que o Messias, Jesus, ensinou aos apóstolos e eles ensinaram aos demais até que chegou a nós. Mas em que consiste a mensagem do reino, a mensagem das boas novas? Muito bem, depois de 430 anos, sem mensagem, sem palavra profética, que foi o período desde que o profeta Malaquias profetizou, até os dias em que João aparece pregando aqui nesse texto que eu acabei de ler, um período de mais de 400 anos, em que se considera, pelos estudiosos, em que não houve profecia, não houve mensagens, não houve palavra do Eterno ao povo de Israel e às demais nações do mundo. Então, depois de tanto tempo, aparece o profeta João, o profeta Yohanan, seu nome original no hebraico. João, o imersor, aquele que pega a pessoa e mergulha nas águas, o imersor, aquele que mergulha. Então ele é conhecido como Yohanan, João, o imersor, aquele que mergulha. E ele aparece no deserto da Judéia, próximo a Jerusalém, às margens do rio Iarden, Jordão. Iarden é o seu nome original em hebraico. A palavra Jordão ou Iarden, que é o nome original, significa aquele que desce, porque o Jordão é literalmente um rio que começa a mais de 800 metros acima do nível do mar, e ele desemboca no Mar Morto a mais de 800 metros abaixo do nível do mar. Então, por isso que é Iarden, aquele que desce, porque o Jordão está sempre descendo. Ele nasce numa nascente alta e termina numa parte muito baixa. Então, João aparece pregando a mensagem das boas novas. Depois de 400 anos ou mais, sem nenhuma mensagem do Eterno para o povo de Israel, João aparece pregando a mensagem. O que me chama a atenção é a figura do profeta e a mensagem do profeta. Outra coisa que me chama a atenção é aonde ele aparece pregando. Diferente do que nós temos visto hoje na mente de alguns pregadores da nossa atualidade, que só querem pregar para multidões, só querem pregar em eventos grandes, só querem pregar aonde há um agrupamento de pessoas.
aonde há festa, aonde há um movimento. Yohanan, João, ele começa seu ministério no deserto. Isso é muito interessante porque quando nós falamos de deserto, a nossa mente humana, nós brasileiros que não sabemos o que é deserto na vivência, nós apenas estudamos e aprendemos o que é o deserto, porque no nosso país não existe muitas regiões desérticas, ainda mais no estado do Espírito Santo, onde eu moro, onde eu nasci e habito. Por ser capixaba, eu não posso dizer que conheço muito bem o deserto, mas estudando a geografia bíblica da terra de Israel, nós entendemos que deserto lá, ele pode ser considerado de 3 formas. Uma cidade que era habitada e que foi devastada, deserto. Então ela não está agora sem moradores, ela é deserto. Ou um local que foi-se conhecido como povoado, deixou de existir o povoado, também se torna deserto. Ou até mesmo um local deserto, árido, aonde nunca foi habitado. Então, Yohanan aparece pregando no deserto da Judéia, próximo a Jerusalém, às margens do Rio Jordão. Por que as margens do Rio Jordão? Porque ele já tem o propósito de pregar uma mensagem voltada para o arrependimento. E o propósito é, se alguém se arrepender através da mensagem que eu pregar, pensava João, se alguém se arrepender, ele já vai ter que provar isso publicamente, diante de Deus e dos homens e diante de toda a natureza ao nosso redor. Ele vai ter que provar isso com uma atitude. Que atitude é essa? Ele vai ser imerso nas águas do Iarden, daquele que desce. Ele será imerso como prova da sua profissão de fé pública. E também como símbolo de remissão, de lavagem, de purificação do pecado, porque os judeus acreditavam que através da lavagem pela água havia-se uma purificação. Jesus prova isso quando ele está na última ceia, que o próprio João, mas não o João, o emissor aqui, mas o João, o apóstolo depois, ele vai narrar e vai dizer que Jesus na última ceia, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz que não aceitaria. Ele diz: Pedro, se você não aceitar, então você não terá parte comigo. E quando Pedro aceita, o Senhor diz: vocês não entendem o que eu faço agora. E Pedro diz: Senhor, lava-me por todo. O Senhor fala: não é necessário, porque vós já sois lavados e purificados pela palavra, pela água que é a palavra. Então João, que conhece esse ritual de purificação pela água, ele vai para a beira do Jordão, o mesmo rio, Iarden, Jordão, o mesmo rio que Naamã desceu 7 dias consecutivos e 7 vezes pela manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, para poder mergulhar, para que fosse curado da lepra pela qual ele carregou por muitos anos. E o profeta Eliseu disse para ele: vá até o Jordão e mergulhe lá. E Naamã foi e obedeceu durante 7 dias consecutivos, entre 5 e 6 horas da manhã, 7 vezes ele mergulhou e foi curado. Então no mesmo Jordão, Iarden, aparece agora o profeta João. Mas ele começa agora a pregar uma mensagem que não é conhecida. Por isso a mensagem é intitulada como Boas Novas de Salvação. Boas novas, novas é porque não é conhecida. Boa, porque é algo novo que faz bem. Boa, boas novas. Mensagem do Evangelho, boas novas. Que mensagem é esta? Interessante que, às vezes, com a nossa mente humana, não dá para entender por que João vai para o deserto. Na nossa mente, que não conhecemos o deserto, pensamos o quê? Ele é louco, ele vai pregar para ninguém, vai ficar ali falando ao vento. Mas essa não é a verdade. A verdade é que João foi para as margens do Rio Jordão, mas para próximo também de uma avenida, de uma via, numa estrada de viagem, que vinha de Roma, vinha do norte e cortava, passava por Israel, passava por Jerusalém e chegava-se até o Egito. Então aquela via principal era uma via aonde passavam viajantes, peregrinos que vinham de Roma para o Egito e vinham do sul, do Egito para Roma. Então é uma avenida principal aonde passam viajantes sempre.
João está à margem do Jordão, mas dali de perto passava-se peregrinos. Então imagina comigo, querido ouvinte, querido irmão que está me ouvindo agora, estudantes da Bíblia Sagrada, pregadores, obreiros, entendam isso. João vai para o deserto, porque o deserto é o lugar em que Deus chama para entregar a sua palavra. Ele vai para a margem do rio porque é o primeiro que se converter, ele já vai mergulhar ele no rio como símbolo de purificação, de arrependimento de pecado. Mas ele não vai pregar para o nada, ele não vai pregar para o deserto, ele vai pregar para pessoas que estão passando, peregrinos que estão vindo de Roma para ir para o Egito, ou para vir para Jerusalém, saindo de Jerusalém ou vindo do Egito para ir para Roma, para ir para o norte. Então ele é um pregador estratégico. Ele não foi para Jerusalém para pregar no centro de Jerusalém. Ele não foi para o templo de Jerusalém pregar para os religiosos. Ele não foi pregar para os habitantes de Jerusalém. Ele foi para a via principal, aonde passavam viajantes de todas as tribos, reinos, povos e línguas que haviam naquela região e que transitavam ali para poder fazer rota de comércio. Vinham de Roma para o Egito e para a Índia, vinha da Índia e do Egito para Roma, saíam daquelas regiões e passavam por ali. Então isso quer dizer que João é um pregador que ele tem visão do reino de Deus. Ele não é do tipo pregador que prega a sua placa denominacional e que vai pregar apenas para o seu povo. João é um pregador que prega a mensagem do reino de Deus para tribos, línguas, povos e nações. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é pregador que proclama divisões, que proclama placa denominacional, que fica querendo colocar limites na mensagem do reino. Ele vai para a beira do rio, ele vai para o deserto, pregar para todos aqueles que estão passando, peregrinos, quer sejam judeus ou não judeus, romanos, egípcios ou indianos, seja lá quem fosse que passasse por ali. E quando ele para por ali, à margem do Jordão, eu fico imaginando o profeta pregador, parado por ali, esperando passar a primeira caravana de peregrinos. Aleluia! E eu imagino ali aquele deserto, sol caustigante, à beira do rio Jordão. E o profeta que a Bíblia diz, aonde eu li aqui em Mateus capítulo 13, o narrador diz que João era um profeta diferente, vestia um manto de couro, de pele de camelo. Se alimentava com gafanhoto e mel silvestre, um alimento bem diferente daqueles que habitavam nas cidades, porque João cresceu no deserto. E eu fico imaginando ele parado, olhando para a avenida principal, aonde passavam gregos, judeus, indianos, egípcios, povos de todos os reinos, tribos, línguas e nações, passavam por ali. E no dia em que ele escolheu para começar a pregar o evangelho, não me pergunte porque eu não sei qual foi o dia e não precisa saber também, eu só fico imaginando aquele dia que ele escolheu para começar seu ministério de pregação. Ele está ali aguardando, olhando. Quando aponta lá distante aquele grupo de peregrinos que vem passando na avenida, naquela estrada principal, e quando chega próximo dele, ele deve erguer a mão como bom pregador que quer chamar a atenção, como um bom orador. Ele deve levantar a mão direita em sinal de chamar a atenção, e quando os peregrinos olham para ele, ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, meu Deus, quando eu imagino essa cena, meu coração pulsa e eu fico emocionado, porque eu fico tentando imaginar o que passou na mente daqueles peregrinos ao ver um homem vestido de forma diferente, barbudo, talvez cabeludo, uma fisionomia meio forte, meio diferente, porque habitava no deserto, a pele queimada pelo sol, um homem meio estranho, diferente daqueles que habitavam nas cidades. E os peregrinos devem olhar para ele e pensar: esse homem é louco, o que será que ele é? Mas de qualquer forma, a figura dele chama a atenção, mas o que chama muito mais a atenção é o que ele está falando e a autoridade das palavras que saem da sua boca. Aleluia! Ele levanta a mão na minha imaginação, e eu posso fazer isso, eu posso imaginar. Ser humano tem a mente fértil, a minha também é, eu posso imaginar João levantando a mão e dizendo para os peregrinos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Ele não disse é chegado o reino de Israel, ele disse é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque Paulo, mais para frente, vai escrever que o mundo, o aion, o mundo, o tempo presente, jaz no maligno. Jaz quer dizer morto, mergulhado em trevas. Porque um dia, quando o eterno, o nosso Deus, bendito seja Ele eternamente, quando Ele construiu essa terra, esse universo lindo, e colocou o paraíso chamado Éden, e criou o homem dentro do Éden, era tudo muito belo, o reino da luz era o reino que prevalecia, até que Adão pecou e entregou então o reino da luz, a chave do reino da luz na mão do príncipe das trevas, Ra-Shatã, o inimigo. E agora vem João pregando o reino dos céus que está vindo para tomar a chave do reino dos céus das mãos daquele que havia roubado. E agora o mundo jaz no maligno, o aion, o tempo presente jaz no maligno. Mas João, que é o precursor do Messias, está vindo pregando a mensagem do reino dos céus. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu fico imaginando os primeiros peregrinos olhando, e alguns deles descem das cavalgaduras, seja lá camelo, burro, cavalo, e alguns descem e se aproximam de João e perguntam: João, meu homem, que palavra é esta? Que mensagem é esta? O que você está querendo dizer para nós? Aí João vai explicar para ele que o reino dos céus está voltando para poder ser restabelecido no tempo presente, porque o mundo jaz no maligno. E quando eles entendem a mensagem do reino, eles perguntam: mas é você, João, o Messias, que você acaba de falar para nós, que as Sagradas Escrituras, a Torá Sagrada que Moisés trouxe, recebeu do Eterno, ela revela que o Messias havia de vir? É você o Messias? Ele diz: não sou eu o Messias, eu sou apenas aquele que veio preparar o caminho para ele. Eu não sou digno sequer de desatar, de tirar as sandálias dos pés dele, mas depois de mim, ele virá, e eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele, o Messias que virá depois de mim, ele vos batizará com a efusão, a manifestação do Espírito do Senhor em forma de fogo. E fogo na Bíblia representa vida, representa luz, a manifestação do reino do Eterno na vida daquele que recebe o Messias como Salvador, a efusão de poder, de autoridade, virtude, unção e inspiração do Espírito do Senhor como revestimento para ser testemunha do Messias, para continuar pregando estas boas novas de salvação, até que se cumpra o tempo de ele se revelar nas nuvens, para trazer definitivamente o reino da luz para este mundo mergulhado em trevas. Depois de entender esta mensagem, então os peregrinos começam a dizer: João, eu me arrependo dos meus pecados, eu entendo que existe um Deus no céu, que mesmo invisível é real, que está sentado em um alto e sublime trono, cuja face resplandece mais que o sol em amor, em justiça e em santidade, que o seu trono está estabelecido nos céus, e os pilares do trono dele é santidade, justiça e amor, e eu entendo que este Deus é o nosso Criador, e ele quer nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, e que ele está enviando o seu Filho para restabelecer o reino, e eu aceito ele como meu Salvador. Então João olha para ele e diz assim: então entenda que é necessário você descer no Jordão, nas águas daquele que desce, e se lavar como símbolo de purificação dos seus pecados. Ele diz: então eu quero. E João leva ele até as águas do rio Jordão, o Iarden, aquele que desce, e então aquela pessoa também vai descer. E quando ele desce naquelas águas, e quando ele volta, ele agora entende que nova criatura ele é para viver, para entrar no reino da luz. Aleluia!
Quando eu falo dessas coisas, queridos, meu coração queima, eu fico emocionado, porque eu gostaria de ter ouvido esta mensagem desta forma há anos atrás. Gostaria que muitos que ouviram ela de maneira errada e não a entenderam e até mesmo desviaram, depois se afastaram, pararam na caminhada por não entender esta mensagem desse jeito. Eu gostaria que eles tivessem ouvido isso lá. Mas se você, querido ouvinte, é uma dessas pessoas que ouviu a mensagem das boas novas de forma não tão completa, de forma simples, como eu estou explicando agora, se você está entendendo e você estava parado, você ouviu essa mensagem ainda de forma incompleta, não deu para entender bem o significado, mas hoje o Senhor escolheu este dia, o 7º dia da semana, já findando agora e entrando na noite do 1º dia da semana próxima que está começando. O Senhor escolheu esse dia, escolheu esta hora, esse momento para dizer a você que você é um escolhido, você é filho da luz, e que as boas novas da salvação chegam até a sua vida, chega aos teus ouvidos para poder ativar a sua fé, como está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O Senhor te escolheu, você é chamado, um escolhido do Senhor para sair das trevas para a maravilhosa luz. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, seu sobrenome. Eu, pregador, pastor Gilberto, não te conheço, não sei quem você é, não posso te ver através dessa câmera que está me filmando aqui agora, mas o Senhor está levando a minha palavra, a minha voz até você, a palavra dele até você, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe a rua que você mora, o CEP, Ele sabe o dia, a hora que você nasceu, e Ele tem te escolhido para ouvir essa palavra hoje. E a palavra dele para você é esta: arrepende-se, ainda não é o fim, o tempo não acabou para você. O Senhor te chama hoje, vem. Ovelha desgarrada, vem. Aleluia. Ovelha que se despercebeu do rebanho, alguma coisa no caminho te chamou a atenção e você se despercebeu do rebanho, o rebanho continuou caminhando, o pastor na frente, o rebanho atrás, e você estava no meio do rebanho, alguma coisa chamou a sua atenção, porque a ovelha é assim, né? Ovelha não desvia, a ovelha se despercebe, aleluia. Errado é aquele que pensa que ovelha desvia, irmão. Ovelha não desvia. Ovelha se despercebe, ela está aqui no meio do rebanho. O problema dos pastores é pensar que ovelha desvia, não desvia. Aleluia. Se você é uma ovelha do Eterno, você sabe disso, seu coração está queimando agora aí com essa palavra. O bom pastor está mandando eu pregar essa palavra para você, e o seu coração está queimando, é porque você é uma ovelha e você não desviou, você apenas se despercebeu do caminho e você saiu do meio do grupo, foi lá ver aquilo que estava te chamando a sua atenção. E o pastor que estava lá na frente, eu não estou falando de Jesus, estou falando do pastor que cuidava de você aqui na terra. Um outro dia eu quero voltar aqui, eu vou pregar sobre a parábola do bom pastor, porque consiste no fato de um pastor terreno que o Eterno confiou a sua vida na mão dele, porque para isso que serve um pastor aqui na terra, para cuidar do pequeno rebanho que o Senhor colocou na mão dele, seja de 1, de 10, de 5, de 20, de 50, de 100 ou de 500, ou de 1000, seja lá de quantos for. Se o Senhor confiou, ele tem que cuidar. Mas a parábola do bom pastor diz que a ovelha se despercebeu e saiu do grupo, e o pastor não percebeu. Quando chegou em casa, é que ele foi contar as ovelhas e viu que estava faltando uma. Outro dia eu quero pregar sobre essa parábola, mas eu quero falar para você que está agora me ouvindo. Se o seu coração está queimando é porque você é uma ovelha, e você não está desviada. Outra coisa, a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor de todas o levanta, o resgata, restitui ele. Eu não conseguia entender esta fala, essa escritura que está na Bíblia Sagrada, que o justo pode cair até 7 vezes. Como? Se o camarada é justo, na nossa concepção, no nosso conceito, se o camarada é justo, quer dizer que ele não peca, mas não é esta a verdade.
Nós precisamos entender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, porque ela foi escrita numa língua, no idioma que não é o nosso, ela foi traduzida para o nosso idioma. Então é necessário estudar melhor as Sagradas Escrituras para entender. Quando o escritor disse, Sagradas Escrituras, aleluia. Quando o escritor disse que o justo pode cair até 7 vezes, ele não está falando que o camarada, esse justo que ele diz ali, não é o camarada tão santo que não peca, não é. A palavra justo ali, no original, no conceito original, não quer dizer sem pecado. Quer dizer sem culpa. Aleluia. Como assim, irmão Gilberto? Eu não estou entendendo, pastor. Porque abaixo do trono do Eterno não existe. Aqui na terra não existe ninguém que não tenha pecado. Mas o Eterno consegue ainda olhar para alguns e dizer, aquele ali é justo. Por quê? Não porque não tem pecado, mas porque existe ausência de culpa. Porque a palavra justo na Bíblia Sagrada não quer dizer, falando-se do homem, não quer dizer sem pecado. Justo ali é sem culpa, porque nós pecamos. Mas quando nós confessamos nossos pecados, aceitamos a Jesus como Salvador, como aquele que nos redime de todo pecado, então a nossa culpa é lançada sobre o Calvário, e o Senhor olha para nós e diz, pronto, não é mais culpado, agora está perdoado. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ainda que seus pés escorreguem, mas se ele continua crendo no sangue derramado no Calvário, o sangue do Salvador, então o Senhor olha para ele e diz, este aí é justo, e ainda que ele caia, eu tomo ele pela mão e coloco de pé. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o Senhor está com a mão estendida, pronto para te tomar pela mão, te colocar de pé, para você voltar a caminhar. Você é o escolhido do Senhor. Se você se despercebeu com alguma coisa nesse mundo, se você se deixou levar por alguma coisa nesse mundo, talvez te machucaram, talvez te feriram, talvez você despercebeu, caiu, se machucou, ficou caído no penhasco, caiu num buraco, estou falando na parábola de uma ovelha, e ninguém foi te resgatar. O Senhor nesta noite traz essa palavra ao seu coração para te dizer, eu te renovo, eu curo as suas feridas, seus traumas de infância, eu entro na sua alma, eu conheço seu sentimento, e eu entro agora aí com bálsamo para poder curar toda a ferida, te coloco de pé, te dou um novo nome, um nome de vitória, um nome de força, de vigor, para te dizer que você a partir de hoje está redimido e colocado de pé. Comece tão somente a caminhar, porque o teu Senhor, o teu Criador, perdoa os teus pecados e te renova nesta noite. Esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas que João começou a pregar, e eu estou incumbido de continuar pregando, assim como os pregadores que entendem o chamado também estão incumbidos para dizer que ainda há esperança. Enquanto você estiver respirando, o Senhor está dizendo, eu te perdoo, arrepende-te do teu pecado, e o Senhor te perdoa. Não interessa o que aconteceu na sua vida, os teus pecados, os teus erros, tuas falhas, tão somente creia no sangue derramado pelo Filho do Criador, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Foi para isso que ele veio, para levar sobre si o pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa nova de salvação, filho de Deus, filha de Deus, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, idoso, você que está me ouvindo agora. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para te salvar. Ele não veio só para os crentes que estão na igreja, que daqui a pouco vai estar em alguma igreja aí, cantando, glorificando o Senhor. Não, ele veio foi para você. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, os religiosos começaram a murmurar contra ele, dizendo que ele entrava na casa de pecadores, mas é isso mesmo. Ele respondeu dizendo, eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido, mas que se arrepender, eu entro na sua casa, te restauro, te perdoo os pecados e coloco na tua mão a chave do reino dos céus para você entrar lá. Este é o segredo de Deus para a sua vida, e eu quero neste momento orar pela sua vida e te dizer, o Senhor
te perdoa e te recebe como filho de novo. Vamos orar. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome sobre todos os nomes, reinos, tribos, povos, línguas e nações dos céus e da terra. Tua palavra é fiel e verdadeira, o teu nome é maravilhoso e bendito. Seja louvado o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Pai, nós te louvamos por este espaço na Rádio Popular. Te louvo pela vida do Djalma, que tem aberto esse espaço. Te louvo pela vida de todos que estão ouvindo esta palavra. Pai, tão somente salva. Esta é a palavra do Senhor e as boas novas de salvação. Que Jesus veio para salvar, curar, batizar, mas em breve ele vai voltar de novo para restabelecer definitivamente o reino da luz, dissipar as trevas, banir o pecado, julgar os pecadores que não se arrependeram, que não vão se arrepender, que não vão aceitar Jesus como Salvador, acabar e exterminar com a morte. Isto é a mensagem do Evangelho, mas todo aquele que nele crê não perecerá e terá vida eterna em Jesus, o nosso Salvador. Pai, salva, cura e batiza, liberta. Entra, Pai, agora nesta casa, nesse lar que está oprimido pelas trevas, por espíritos imundos. Pai, eu profetizo agora a libertação no nome de Jesus Cristo. Este homem, esta mulher que está em depressão, que está oprimido, Pai, liberta ele. No nome de Jesus eu proclamo a salvação nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é teu nome, meu Pai. Oh Deus, obrigado Jesus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos. Eu quero dizer, como nós havíamos falado no início da abertura do programa, se o mensageiro quiser pegar a cadeira ali, pode pegar e ficar à vontade. É de que Deus, ele sempre tem uma palavra para mim e com certeza tem essa palavra para você. E quando o pastor começou a falar sobre João Batista, e na hora passou o filme na mente, de que realmente João Batista, ele pregava no deserto, estrategicamente, ele sabia que o povo passava para aqueles lugares e ali ele ficava gritando. Muitos chamavam de doido, de louco, mas ele estava chamando a atenção. Mas dentro da mensagem do irmão, eu tenho ainda 2 minutinhos, dentro da mensagem do irmão, eu entendi uma coisa bem simples, de que João ficava lá, mas bem longe da cidade, afastado da cidade. Mas Jesus foi até João. Aleluia, é verdade. O povo estava lá, ele estava lá bem longe. Jesus estava morando cá, mas ele estava bem longe, lá no Rio Jordão, batizando as pessoas e tal. E Jesus foi seguindo um atrás do outro, igualzinho os outros, ele chegou. E João, você aqui? É eu que tenho? Não. Estava cumprindo a profecia da palavra. Então Jesus, desde o batismo dele até a sua morte, que depois ele ressuscitou, está na glória, então até a sua morte ele mostrou que o poder não é maior do que a humildade. É verdade. Hã? O poder não é maior do que a humildade. As pessoas humildes, elas são mais poderosas do que aquelas que se diz com o poder na mão. Porque hoje o poderoso, ele pisa nos humildes. Jesus era poderoso, mas ele andou como humilde. Jesus, exatamente, ele tinha toda a glória, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha a missão do Pai,
mas ele esperou o momento certo para tomar suas decisões. Então a mensagem que o pastor trouxe, e assim eu quero pedir permissão em nome de Jesus hoje, né, que na próxima agenda, tá ok, o pastor possa aceitar, ok, para essa palavra que o pastor trouxe do bom pastor, aliás, que vai anunciar sobre o bom pastor. Ok, estou dizendo porque como o programa é ouvido, as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo aí pelas comunidades, com certeza vai estar esperando esta mensagem de novo. Essa será a próxima mensagem. Essa será a próxima mensagem. Nós não sabemos, como o programa ele é um programa rotativo, né, pastor? Não é de uma denominação. E outra palavra que me chamou a atenção dentro da mensagem. Eu já vou terminar, você que está conectado conosco, me chamou. João Batista, realmente, e Jesus deram 2 exemplos para o mundo do século 21. É pregar a palavra a todas as pessoas. É o pobre, é o rico, é o preto, é o branco, é o coxo, é o de saúde, não importa. E hoje, realmente, desculpe, pastor, está na minha frente aqui, vocês não estão vendo o pastor, mas ele está na minha frente, ok? Mas hoje tem muitas no mundo afora que estão escolhendo para quem pregar. A palavra de Deus fala, a palavra dele não pode ter acepção de pessoa, mas o homem está escolhendo pessoas para ele pregar o evangelho. Se ele tiver dinheiro, ele prega. Se o cara não tiver dinheiro, ele não prega. Então, como Jesus deixou bem claro nas escrituras, que é para nós examinar, está em algum lugar da Bíblia as escrituras, porque o povo perece por falta de conhecimento. Hoje mesmo nós estávamos ouvindo de Viana, eu estava falando com o irmão, que eu perguntei um irmão de uma igreja, eu falei, quem entrou na terra prometida? Ele falou, você sabe que eu não sei? Aí eu lembrei dessa passagem da Bíblia, que nós somos levados para o matadouro por falta de conhecer a palavra de Deus. Por chega falsos mestres, lobos vestidos de ovelha, que tem boas lábias, tem boas conversas, tem boa aparência e leva as pessoas assim, tirando tudo dele. Então, é a palavra que vai evoluindo na gente espiritualmente, pastor, como você trouxe a mensagem. Amém. Deus traz a mensagem para te ouvir. Isso é muito bom. E a gente compartilha com a mensagem aquilo que a gente está vendo e vivendo. E assim, e a gente tem que dar testemunho. Porque Jesus não se calou. Que quando Jesus chegou no templo, que os mercadores estavam fazendo a casa de oração de casa de negócio, Jesus deu o esbarro. Repreendeu. Rede Popular de Rádio, são 18h47. Se eu continuar aqui com o pastor, né, a gente fica batendo esse papo, mas nós temos que desfazer a nossa rede. Agradecer a você que esteve conosco, ouvindo durante a semana a palavra de Deus através do programa Falando de Jesus. Convido a você, independente de qualquer religião, de qualquer credo, convido a você que não tem, às vezes você não tem nada a fazer, procure algo que é importante para a sua vida, que é ouvir a palavra de Deus. Nós aqui já não estamos com obrigação, mas sentimos o prazer de transmitir o programa Falando de Jesus, porque o que nos alimenta é a palavra, como o pastor falou, e a gente se sente alimentado de segunda a sábado com a palavra que cada mensageiro, cada presbítero, cada evangelista, cada missionário vem até aqui. Nos alegra o coração exatamente recebê-los e fico feliz, e eu creio que também os mensageiros estão fazendo o seu papel de evangelização ao povo que carece, ao povo que precisa de ouvir a palavra de Deus. Então, a todos vocês, convido para segunda-feira, a partir das 17h40, nós podemos estar juntos, se assim Ele quiser. E Ele permitir, nós estaremos aqui. E amanhã, tá certo? Eu convido a você a ir à igreja que você congrega. Se você não congrega, vá visitar, ok? Que Deus tem algo para te dizer, para fortalecer o que o pastor Gilberto trouxe nessa noite. Então, amanhã, programa Falando de Jesus não é na Rede Popular de Rádio, mas é a palavra de Deus direto no seu ouvido, direto no seu coração, na igreja que você congrega. A todos vocês, um bom domingo e até segunda-feira, se assim Deus permitir.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura.